Fala, turma! Sejam muito bem-vindos ao Pode Sonhar, o podcast que é a casa do empreendedorismo jovem brasileiro. Lembrando que o Pode Sonhar é uma produção Doxa e Poder 360 para o Poder Empreendedor, uma editoria do jornal digital Poder 360. O Pode Sonhar tem o apoio do Sebrae. Lembrando também que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 23h30, no canal Empreender do Grupo Bandeirantes. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, o Caleb, que é fundador da Zapay. Caleb, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui conosco. Um prazer enorme te receber aqui no Pode Sonhar. Eu que agradeço o convite de vocês, tá? Um prazer aqui falar com esse público jovem, para toda essa galera que está assistindo e escutando, né, o podcast. Perfeito, Caleb. E, cara, como eu te falei aqui antes da gente começar a gravação, a gente sempre gosta de dar o pontapé nos nossos episódios, desafiando os nossos convidados a resumirem o seu negócio em até 140 caracteres, praticando neles ali a concisão inteligente. Então, eu posso te convidar a ler o que você escreveu pra gente sobre a Zapay? Posso, claro. A Zapay é uma fintech com o propósito de facilitar a vida dos proprietários de veículos. Começou destravando o pagamento de débitos veiculares e agora passa a desenvolver novas soluções para todos esses proprietários. Perfeito. Eu queria que você explicasse com um pouco mais de detalhes, Caleb. Como é que funciona agora, né, o modelo de negócio da Zapay? Legal. Cara, o modelo de negócio da Zapay é um modelo de negócio bem simples, porque é assim que eu acredito no empreendedorismo, né? Algo que começa simples. A gente basicamente tem esse propósito de facilitar a vida do proprietário do veículo. Show. Né? E como que a gente começou fazendo isso, né? De um jeito simples. A gente via que existia uma dor grande ao se pagar débitos veiculares. Então, eu estou falando de multas, IPVA, licenciamento, seguro obrigatório, que hoje não precisa mais, né? Já saiu isso daí das cobranças e tal. Mas existia uma dor, né? Duas. A primeira era da burocracia. Difícil. Muitos estados você tem que ir no Detran, ir na Secretaria de Fazenda, sites que não são user-friendly, né? Vamos dizer assim, não tem aquela experiência fluida de usabilidade. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Então, existe uma burocracia muito grande. Você tinha que pegar boleto por boleto, débito por débito, pegar esses códigos de barra, ir no seu banco, pagar e por aí vai. Então, essa é uma dor, a parte burocrática. Exato. E existe uma dor também que é a parte financeira. Tem muita gente hoje que não tem o dinheiro para pagar esses débitos à vista, né? Chega lá janeiro, por exemplo, que você tem que pagar escola de filho, material escolar de filho, várias outras despesas, por exemplo, e aí chega uma continha nada agradável de um IPVA lá, de mais umas 3 multas, por exemplo, que você tomou durante um ano, e aí fica complexo você pagar isso à vista, né? Perfeito. E aí entre pagar a escola do seu filho, que você precisa pagar, e pagar débitos veiculares, você prefere pagar a escola do seu filho, né? E aí você parcela os débitos veiculares. Então a gente trouxe mais flexibilidade na hora do pagamento também. Show. Então a pessoa hoje nas nossas plataformas, né? App, Zapay, né? Só botar lá nas lojas, né? Zapay, Z-A-P-A-Y, né? Perfeito. E e-commerce. E nos nossos parceiros, que a gente tem parcerias com vários players gigantescos, né? No mercado, Sem Parar, Connect Car, PicPay, Veloy, Detran, né? O Detran, dentro do site do Detran tem a gente lá. Você consegue consultar só com a placa, de forma bem simples. Sem cadastrar, nada disso. Você consulta de forma bem simples, a gente puxa todos os débitos para você não ter que ficar, oh meu Deus, onde eu acho essas coisas e tudo mais. Você escolhe o que você quer pagar, né? A gente indica o que você precisa pagar para você licenciar seu veículo, para poder rodar, né? De forma licenciada. E você ainda escolhe a forma que você quer pagar. Então você pode pagar no Pix, crédito à vista, crédito parcelado, boleto e por aí vai. Então esse é o nosso modelo de negócio hoje, que foi o que a gente começou, né? E aí como eu citei ali também, a gente agora está trazendo outras possibilidades, outros produtos aí no futuro próximo para ajudar essa galera ainda mais. Legal demais, Caleb. Até quando você colocou essas novas possibilidades, fiquei curioso. Será que o Caleb pode revelar alguma aqui para nós, contar uma novidade que está por vir, que vai ser lançada no horizonte próximo aí de tempo, ainda não é um segredo, cara? Legal, tem uma que eu já posso trazer, que ela já está em teste, né? Então, assim, nem todo mundo sabe ainda, mas algumas já sabem. Fica aí o anúncio. Exato, fica aí o anúncio. Então, lá no nosso app, alguns, né?
você já consegue ver, por exemplo, quais são os postos de combustíveis ao seu redor com o preço da gasolina mais barato. Nossa, isso é bom, hein? Isso é bom, né? Nossa, exatamente. Isso é bom pra caramba. Isso é ótimo. Então você clica lá, ele te dá um mapinha, te mostra todos os postos de combustíveis, onde tem o valor mais barato, pra você poder abastecer e tal. Então isso já dá um belo de um auxílio pra galera também que precisa abastecer frequentemente, né? Recorrentemente. Então é uma das soluções que a gente está trazendo agora, junto com várias outras que aí tá um pouco mais pra frente. Beleza, né? boa. Lá no nosso app também a gente lançou agora o alerta de débitos veiculares. Então você já consegue ser alertado sempre que você toma uma multa ou no vencimento do seu IPVA e por aí vai. Lançamos há pouco tempo agora também. Né? Então você se cadastra lá. E por aí vai. E aí tem outras possibilidades agora que a gente está trazendo aí. Isso também é bom para os esquecidos, que nem eu, os alertinhas e tal. Exato. E aí, Caleb, eu queria muito que você contasse também, ver se eu entendi bem, por favor, me corrija se eu estiver errado. A Zapay, então, organiza todas essas informações para você com acesso super simples, assim, basta colocar a placa do seu veículo lá e você tem uma série de métodos de pagamento e para que isso chegue ao consumidor, para que vocês disponibilizem isso, o consumidor paga alguma taxa para vocês? Como é que funciona? Então, esse é um ponto extremamente importante, né? As pessoas geralmente perguntam assim, pô, você está ajudando ali na consulta, tudo, o que eu preciso pagar para isso? A consulta é gratuita, então, tipo assim, o alerta é gratuito. Perfeito. Então, muitas das coisas são gratuitas. Você vai pagar uma taxa para a Zapay a partir do momento que você opta por pagar os seus débitos na Zapay. E aí essa taxa ela varia de acordo com o método de pagamento que você escolheu, né? Tá bom. Se escolheu o Pix, paga uma taxa X. Escolheu o pagamento no cartão de crédito, paga outra taxa. E aí vai variando, entendeu? Show. E de onde que veio essa ideia, Caleb? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque eu sou relativamente novo, né? Muito novo. Muito novo, muito relativamente, novo, né? Eu tenho 25 anos. A Zapay tem 5 anos, né? Desde a sua existência. E aí o que as pessoas sempre perguntam é tipo assim... Aí a conta quase que não bate. Logo depois que você tirou sua carteira, quase você criou a Zapay. Isso. Aí esse é o ponto. Ó. Você já foi direto. As pessoas perguntam assim, pô, como que um menino de 20 anos que acabou de tirar a carteira, nem pagou débito veicular ainda, pensou numa saída dessa, né? E a verdade é que a gente não pensou nisso inicialmente, né? Esse é um ponto do empreendedorismo, né? Perfeito. Você saber pivotar, né, a sua ideia inicial. Só pra você ter uma noção, a ideia inicial da Zapay não tinha nada a ver com o que a gente faz hoje. É mesmo? Nada, zero. A nossa ideia era melhorar a experiência de compra no varejo. Então, não tinha nem a ver com veículos. Não tinha nem a ver com veículo. Olha, era uma fintech, era uma empresa de meios de pagamento ali e tudo mais, né? Que essa era a parte parecida, mas nada a ver com veículo. Show. Qual que era a ideia inicial, né? Era você ir num supermercado, alguma coisa assim, não ter que pegar fila. Poder pagar tudo via app, escaneando QR Code, por aí vai, né? Essa era a ideia inicial da Zapay. Só que não tava dando muito certo, né? E antes eu já tinha vindo de uma tentativa de empreendedorismo, né? Quero que você conte também depois. Que foi minha primeira empresa antes dessa. E aí, beleza, não tava dando muito certo. E aí cara... O que a gente faz aqui para esse negócio dar certo e tudo mais. E aí eu comecei a ver que, o Detran tava querendo parcelar débito veicular, né? Naquela época, né? Hoje em dia é um pouco diferente, assim, mas naquela época ele tava estruturando essa ideia, né? E aí eu falei, vou trazer isso aqui para dentro do meu aplicativo de varejo, que aí é um produto novo que vai chamar atenção pro meu aplicativo, né? E o Detran vai, dar uma divulgada, né? Não na Zapay, no serviço em si, certo? E aí eu falei, vou fazer esse teste. Então, na verdade, a Zapay surgiu de um teste, não foi de uma dor que eu estava sentindo. Como se fosse uma feature, assim, da outra, exatamente, de outra solução. E aí, quando eu testei isso com o Detran, porque na época a Zapay foi a primeira empresa, né, junto com outras duas lá, regulamentada e tal, então a gente começou todo esse mercado ali de forma regulamentada, né? Sempre tem algumas outras empresas e tal, mas enfim, de forma regulamentada. E aí, o teste a gente viu que tinha muita dor, que as pessoas compravam. No primeiro dia a gente já transacionou, assim, alguns milhares de reais. Caramba. E aí eu falei, cara, esquece aquela empresa ali. Vamos focar nisso. Vamos focar aqui, porque esse é o ponto, né? O empreendedor, na verdade, ele é um cara que ele tem que achar uma dor no fim do dia. E uma solução que atenda a essa dor, né? Excelente. E aí a gente achou uma dor e uma solução que atendia uma dor. Perfeito. Meio que sem querer, né? Meio que sem querer.
E aí encontramos e falamos, cara, vamos focar nisso. E aí nos especializamos depois no mercado, aí 5 anos já, né? Aí, Isso foi em que ano? Desde do processo da abertura das AP até vocês encontrarem essa dor do mais ligado aos veículos? Boa pergunta. Porque geralmente, quando a galera fala assim, quando começou as AP? Eu falo em maio de 2018. Foi quando a gente fez as nossas primeiras transações. Tá. Só que o que as pessoas geralmente não sabem é que, na verdade, as AP começou em junho de 2017. Porque a gente ficou esse tempo foi um todo, ano, assim. Quase um ano, meio que tipo assim, o que a gente vai fazer? Tentando achar um produto que tinha fit com o mercado, que atendia uma dor real e tudo mais. A galera só vê como é que fala, né? Não vê os corres, né? Só vê o glamour lá e tal, que é quando deu certo. Mas ficar quase um ano tentando encontrar um produto, tendo saído de uma primeira experiência que já deu errado. Exatamente. Eu acho que tem várias lições de empreendedorismo, né, nessa fala que você disse. Caleb, essa é a primeira de resiliência. Pensa você ficar um ano tentando validar um negócio ali que você tá com dificuldade e tal, você não sabe se vai dar certo e tal. E a segunda de tentar de endereçar uma dor, de fato, uma dor latente da sociedade, também eu acho que diz muito sobre o empreendedor ter que ser apegado a essa dor e um desapegado exatamente à solução dele, porque a solução... O empreendedor tem que ter esse jogo de cintura, como você teve, para mudar, pivotar a empresa completamente para que tenha sucesso, né, cara? Exatamente. E aí pivotamos e sucesso, né? Começamos a crescer, 2018 para 2019, a gente basicamente, assim, cresceu uns 1000%. Animal. 2020 foi um ano meio pandêmico, né? Então, verdade. Foi um ano meio difícil, né? Aí 2021 voltamos a crescer 70%, 60%. 2022 quase triplicamos a empresa. Caramba. Aí veio para 2023 querendo dobrar de novo. Mais de 160 pessoas no time. Mais de 160 Exato. Hoje, cara. Crescemos bastante. Sensacional. E, eu acho que queria que você desse uma dica, tão jovem como você falou, cara, 25 anos liderando já o time como CEO, correto? Como CEO da empresa de mais de 160 pessoas. Que dica você daria sobre gestão, liderar pessoas muitas vezes que são mais velhas de idade para você? Porque como a gente fala com muitos jovens empreendedores, estão começando logo na faculdade ou logo após se formarem, que dica você daria para quem está tendo que liderar um time grande? Legal. Cara, assim, eu vou dar uma dica que às vezes as pessoas falam, isso pode até ser meio clichê, mas cara, assim, é o clichê que pra mim é o que resolve, sabe? Show. Que é o exemplo. Ninguém vai ficar... Eu não gosto nem muito desse termo, mas assim, embaixo de você ali, ou estar nessa jornada com você, se não enxergar em você um exemplo de pessoa, um exemplo de empreendedor ou alguma coisa do tipo, sabe? De líder e por aí vai. Então, meio que, cara, eu sempre tentei muito liderar pelo exemplo. Então, nunca fui aquela pessoa que falava pro meu time, vocês precisam fazer isso. Não, é tipo, a gente precisa fazer isso, eu vou estar junto com vocês. Ou às vezes, na verdade, eu vou estar trabalhando mais horas, inclusive, do que o meu time. E sempre foi assim, né? Eu sempre até, inclusive, trabalhei mais, assim. Óbvio que hoje é muita gente, então não tem nem como você ficar computando horas, você nem deve, né? Mas o ponto aqui, o cerne da questão é que você precisa ser um exemplo, sabe? Você não pode falar algo e fazer outra coisa completamente diferente, né? Boa. Então, essa é uma dica clássica que eu dou. Eu sempre estive muito na operação, sempre estive fazendo de tudo. No início, eu até brinco assim das API. Eu acordava cuidando do comercial, dormia no financeiro e no meio do dia ali no almoço eu estava cuidando de produto, tecnologia e por aí vai. E quando eu não estava no atendimento, atendendo o cliente que deu problema no pagamento no início das APs, sabe? Atendendo o telefone mesmo. Sim. Então nunca teve tempo ruim. Tipo assim, eu sempre estava fazendo o que precisava ser feito e dando exemplo para o restante do time. Isso é muito importante. Tem até uma frase do atual CEO da Ambev, né? Que ele fala que ele é de carreira na Ambev, né? O Carlos. Ele tem já tá lá há muito tempo né? já. E ele fala assim, uma das coisas que me ajudou muito foi nunca ter pulado etapas. Boa. Então, tipo, ele tá há muito tempo na Ambev, ele conhece desde o chão de fábrica até
CEO, né? Que é o último cargo da companhia e tal. Gerente, tudo ali. E é igual aconteceu na minha vida, assim. Igual eu falei, eu já fiz de tudo dentro da empresa hoje, assim. Tudo. Então, até para você trazer pessoas hoje fica muito mais fácil, né? Exato. Você sabe avaliar aquilo que você já passou, a situação que você já passou, né? E aí, uma outra dica, assim, que eu dou também para fechar é você, assim, importar genuinamente com o que é importante para outra pessoa, sabe? Vou dar até um exemplo meio esdrúxulo. Você fala na perspectiva do cliente ou do time? Do time, né? Do time, que está bem focado no time. Porque às vezes você pensa e fala assim, não, eu vou dar uma academia para o meu colaborador ali, né? Vou fornecer academia de graça. Mas às vezes não é isso que o seu colaborador quer, né? Às vezes tem um cara ali que está querendo visitar a mãe dele, já tem, sei lá, não sei quantos meses e ele não conseguiu ir. Se você chegar e dar uma passagem para essa pessoa e tal, para visitar a mãe que está em outro estado... Animal. A percepção de valor para essa pessoa é 10 vezes maior, sabe? Então, esses são 2 pontos assim que eu levo muito para minha vida como um todo, né? Total. Então, o trabalho nunca termina, trabalho duro na veia. Exato. E eu acho que, falando muito sobre a cultura das AP, assim, de maneira geral, Caleb, é muito bonito ver quando você vê o diferencial que causa internamente um time engajado quando o líder ouve os anseios, as vontades, as dores dos funcionários de todo o time que está ali desejando buscar algo. Isso é um baita diferencial. E nesse esquema de cultura, a gente sabe o tanto que é importante vestir a camisa da empresa, levar a marca para frente, porque quando você consegue engajar todo o time a levar a marca, falar sobre a empresa na mesa de boteco, em outros ambientes, é super legal. E até, Caleb, puxando o seu gancho aqui, a gente sabe que cultura é muito mais que isso, como a gente falou, sobre ouvir os funcionários e tal, mas no começo de ano, muitas empresas estão buscando fazer os kits de começo de ano, presentear os funcionários, os principais clientes, para engajar, levar a marca adiante. E a gente aqui do Pode Sonhar está com uma parceria super bacana da Print, uma gráfica online aqui no Brasil, que eles têm uma imensidade de produtos lá. Então, se você tem uma empresa, fica a dica para colocar sua marca nos produtinhos mais diversos aí. A gente fez alguns do Pode Sonhar lá, então tá feito. E mais que aprovado, um porta-cartões, tem aqui a caneta do Pode Sonhar, qualidade impecável, é muito rápido você fazer. E muito fácil também. O celular, o web deles lá, o site, cara, é impressionante. Se você não tiver um designer, você consegue falar com eles, mandar suas artes, super prático. E se você tiver também, é só subir o gabarito no site, super fácil. E o melhor é que a gente está com um cupom de desconto, o Pode Sonhar 10. Então, para quem está planejando fazer isso, mandar alguns produtos para os funcionários, para o time, para os clientes, entra lá no site deles, o link está aí na descrição e nosso cupom é o Pode Sonhar 10, fechou? Vamos deixar aí para vocês. A galera das AP faz os produtos, né? Vamos usar o cupom, né? Fala pra galera das AP já usar o cupom aí. Com certeza, a galera das AP, o time das AP, vamos usar. O time de People usar o cupom já, exatamente. 10% de desconto. Pode Sonhar 10, né? Pode Sonhar 10, tá anotado, então. E, Caleb, a Zapay foi uma empresa que foi fundada em Brasília e vocês têm muitos dos parceiros que constroem junto com vocês aí a solução, são órgãos públicos. Eu queria que você contasse um pouco como é que se dá essa relação de uma startup com um meio público como o Detran, uma instituição pública. É fácil conectar com essas pessoas, com o órgão em si, é fácil estabelecer esse tipo de parceria, e você acha que isso muda conforme os ciclos governamentais ou não? Se mantém mais ou menos a mesma coisa? Legal. Essa é uma boa pergunta também, tá? De forma objetiva e prática, é fácil se conectar com órgão público? Não. É mesmo? Nunca é. Desafio. Sempre um grande desafio, assim, para a gente se conectar no primeiro Detran, que coincidentemente foi o de Brasília, né? Foi, cara, 1 ano de projeto, assim, tal, e perfeito, idas e vindas, né? Muitas vezes, tipo assim, a gente achava que o projeto não ia para frente, que não ia dar certo e tal. Então, muito complexo mesmo, assim. Os órgãos públicos, eles estão tentando, né, criar meios para desburocratizar tudo isso. Tá. Mas não é tão simples também, né? Não dá para a gente ficar culpando o órgão público, porque eles são cheios de processos e por aí vai, né?
Então, não é simples, mas tem uma coisa que eu gosto. É possível, né? Sendo possível, a gente vai lá e faz, né? Empreendedor é assim, tipo, nada é simples para o empreendedor. Você precisa procurar o que é possível, né? E eu costumo acreditar que quase tudo é possível. Quase tudo. Exato. Então, a gente foi lá e se conectou. Perfeito. Estarmos em Brasília não foi assim, você fala, Caleb, tem um diferencial grande estar em Brasília ou não? Não. Não tem. Não tem. Porque assim, óbvio que tem muito órgão público em Brasília, né? Capital ali do Brasil e tal, então tem muita coisa concentrada ali e tal, a política tá toda lá. Mas no nosso business não foi assim, estamos em Brasília e por causa disso demos certo. Não, Sim, não, né? Independente. Coincidentemente, o primeiro Detran que começou com todo esse projeto foi o de Brasília, então ajudou a gente, mas isso foi uma coincidência, né? Foi uma coincidência, não teve muita relação assim, tá? Perfeito. Mas lógico, né? A gente tem os lados negativos e positivos de estar em Brasília. O lado negativo é que Brasília ainda não tem um ecossistema gigantesco de empreendedorismo e tudo mais. Exato. O lado positivo é que sim, a gente está mais perto de alguns órgãos que diretamente não estão ligados às API, diretamente, mas que indiretamente a gente tem certa ligação. Então, por exemplo, somos uma fintech. Uma fintech tem uma ligação com o Banco Central, por exemplo, né? Precisa entender um pouco sobre as regulações do Banco Central e por aí vai. Então, ajuda, né? Estar perto do Banco Central ajuda bastante ali, né? A gente consegue bater lá na porta dos caras, tirar uma dúvida, por aí vai, algo nesse sentido. Esse é o ponto positivo, tá? E, lógico, o negativo é esse ecossistema que ainda precisa muito se desenvolver, né? Show. Por isso que, inclusive, eu vivo em São Paulo. Exato. Boa. Vamos trocar essa ideia. Mas antes, Caleb, eu queria dar o recado para quem está nos assistindo nas nossas redes sociais do Pode Sonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360. Pode deixar o episódio rolando aí. Mas para quem está assistindo no canal Empreender, a gente vai para os comerciais e volta já já. E, Caleb, eu queria muito que você contasse, você mencionou aqui antes do nosso intervalo sobre o ecossistema de startups em Brasília, ainda não está aquelas coisas tão bem desenvolvidas e você tem sempre vir para São Paulo. Isso é uma dor que você sente na pele, nas suas viagens para São Paulo, você fala, putz, eu devia, às vezes eu penso em trazer as API para cá, ou você fala, não, o ecossistema de Brasília, a gente trabalha a maioria remoto, vamos supor, e não sinto tanto essa dor. Legal. Então, é engraçado, antes da pandemia, a gente estava migrando as API para São Paulo, né? A gente não era migrando, ia ter sede em Brasília e em São Paulo. Em ambas cidades. Então, a gente estava com essa pegada, né? Aí veio a pandemia. Basicamente, a gente ia ficar com o escritório fechado, anos, né? Verdade. E aí ia ser um prejuízo muito grande pra gente ficar com o escritório fechado, ainda mais no meio da pandemia, que você, teoricamente, perde receita, não consegue crescer, então é uma complexidade grande. Então, a gente meio que eliminou essa ideia ali de ter uma sede em São Paulo temporariamente, né? Show. Abriu mão da sede, por aí vai, né? Então, hoje a gente tem uma sede em Brasília. As API tem sede em Brasília. Só que na pandemia a gente começou a contratar gente de todos os estados do Brasil. Então, hoje o time está todo espalhado. O time está todo espalhado. Então, até brinquei com o time esses dias, né? Que eles ficaram assim, e aí, as API vão voltar para o presencial, né? Porque o Elon Musk chegou lá e falou, todo mundo volta para o presencial, né? E aí o time começou a perguntar na nossa reunião de All Hands, né? Que juntou toda a empresa. Boa. E aí, como é que vai ser as API e tal? Eu brinquei, eu falei, galera, nem se eu acordasse um dia e falasse, não, vamos voltar para o presencial. Não daria para fazer isso hoje, porque como é que ia trazer todo mundo de vários estados do Brasil para vir para as API? Teria que abrir mão de grande parte do time, ou grande parte do time ia pedir demissão. Não tem lógica isso, né? Então as API foi muito mais para uma pegada remota, né? Perfeito. Meio que remote first ali, né? E hoje a gente tem algumas ações para tentar criar alguns pontos de encontro da galera, né? Ou trazer a galera de alguns estados para Brasília, para fortalecer cultura. Legal, entendi. Porque
Aí é um ponto que eu também já percebi, né? Tem a parte boa do Remote First, que você consegue contratar gente em quase todo lugar do Brasil. Flexível, né? A gente tem gente no Piauí, tem gente na Santa Catarina, tem gente em vários lugares. Todo canto. Então, em todo canto. Então, assim, essa é a parte positiva, mas a parte negativa é a cultura, né? É um desafio maior. É difícil de você fortalecer a cultura. Então, a gente está começando a criar esses pontos ali de interação entre a galera. Isso é bem bacana. Mas não necessariamente São Paulo. Então, assim, São Paulo é mais uma questão hoje comercial, né? Então, eu venho para cá porque aqui tem grandes parceiros da Zapay. Faz sentido. Aqui tem muita gente que a gente lida comercialmente falando. Perfeito. Mas em questões de sede, time, não necessariamente São Paulo. Show. Talvez a gente faça vai fazendo esses bem bolados ali e tal, para conseguir fortalecer essa cultura de outras formas. Animal. A gente conversou aqui, Caleb, você falou, me lembrei de um episódio que a gente teve com uma empresa de esportes aqui no Pode Sonhar, que chama Galaxys. Eles trabalham num modelo 100% remoto também, o fundador mora em Londres até e tal, então eles têm ainda os desafios dos fusos e tal, e ele falou que, por exemplo, se você tem um talento muito grande em outro estado, você, às vezes, quem trabalha com modelo 100% presencial deixaria de contratar um baita talento porque tem que vir ao escritório. Exato. Então, o modelo remoto ou talvez um híbrido favorece esse tipo de flexibilidade, você trazer uma pessoa ideal, adequada, mais adequada para o seu time, né? Porque, cara, para pensar, né? Você vai contratar, por exemplo, um C-Level, um diretor ali da sua empresa e tudo mais. Aí você tem sede em alguma cidade do interior. Pô, cara, como é que você vai encontrar um diretor, tipo assim, um cara que sabe muito no interior e obrigar? Você vai pegar toda a sua base, né, de potenciais diretores e vai reduzir isso a menos de 1/10 de pessoas. Ou seja, você reduz muito a qualidade das pessoas que você está contratando, né? Então a gente optou por ter essa flexibilidade, porque a gente acha que faz mais sentido, mas também estamos no desafio da cultura, como eu falei. Boa. Exatamente. Belas ponderações, Caleb. A gente já recebeu alguns empreendedores aqui no Pode Sonhar que receberam um título que você recebeu recentemente, de Forbes Under 30. Está até com a camiseta aí para simbolizar. A gente recebeu, me ajuda a lembrar, amigos, Isabela Chucide, da Linus. E recebemos Rodrigo Maroja, da Daqui, o Alexandre também, da Infinite, a primeira Filantec do Brasil. E eu queria que você contasse, Caleb, na mais nova edição também, o que esse título, o que essa conquista representou para você como empreendedor. Cara, quando eu era bem mais jovem, assim, né? Sei lá, vamos dizer com uns 14, 13 anos. Eu já sabia que eu queria empreender, né? Perfeito. Sempre soube, assim. Até comentei com você aqui antes de começar todo o podcast. Falei, cara, eu fui para engenharia civil porque eu queria empreender e vi que engenharia formava muito empreendedor, né? Perfeito. Então eu sempre tive essa veia empreendedora, assim. Sempre fez parte. E aí eu brincava, né? Cheguei para minha mãe lá com 13, 14 anos e falei assim, um dia eu vou sair na Forbes. Aí ela pegou e falou bem assim, que isso? Eu nem sabia que era Forbes e tal. Eu falei, não, vou sair na Forbes Under 30. Eu já vi que tem, né? Que é pra quem tem menos de 30 anos. Já tinha, 10 anos atrás já tinha. Começou em 2012, né? Então já tinha há um tempo atrás, mas eu acho que talvez fora do Brasil tenha começado até antes, não sei, enfim. Mas eu cheguei e falei isso pra ela, né? E aí ela falou assim, não, mas por quê? Eu falei, não, é só pra ser um selo, assim, algo que me diz, cara, realmente estou no caminho certo rumo ao meu propósito, que meu propósito de vida é influenciar, impactar positivamente a maior quantidade de pessoas possível, né? Perfeito. Acho que eu tô aqui para ajudar as pessoas, esse é o ponto. E aí ter esse selo é mais assim, cara, estou causando impacto, então estou no caminho certo em relação ao meu propósito. E aí saiu, né? Saí como um dos destaques de 2022. Animal. E aí, quando eu vi aquilo, pra mim foi uma puta satisfação, né? Tipo assim, comemorei bastante, inclusive. Da hora. Porque era aquele negócio... E foi muito importante pra mim, porque foi algo que quando eu era criança eu falei, eu vou estar lá, né? E você concretiza coisas que quando criança você fala que você ia conseguir de um jeito ou de outro ali, né? Que eu digo assim, tipo... Você ia dar um jeito de chegar ali
Então é um poder de realização muito forte, que te impulsiona a realizar muitas outras coisas, e você acaba vendo que é aquele ponto, né? Tudo é possível no fim do dia, sabe? Uhum. E eu não saí de família rica ou com influência ou alguma coisa do tipo, né? Então foi bem na raça mesmo. Boa, da hora. Foi bem na raça. Imagino que realizar um sonho assim, que você fala, assim, verbaliza ele para sua mãe, assim, bem criança, deve ser uma satisfação imensa, absoluta. Né? Exato. Absurdo, assim. E o que Caleb, para você, pô, teve toda a satisfação, conquista, o senso de ter alcançado um grande objetivo, assim, um grande sonho, talvez você imaginou lá atrás. Isso muda alguma coisa na prática? Você sente que as pessoas são mais receptivas quando você conquista isso, ou não mudou muita coisa, Caleb? Ah, cara, com certeza, assim, sabe? Mesmo? Muda bastante coisa. Por exemplo, quando o mundo gira em torno de networking, né? No fim do dia, né? Então, você precisa do contato de alguma pessoa X. Até quando você vai conectar com a pessoa no LinkedIn já muda, né? Porque fala, puta, Forbes Under 30, então assim, esse cara aqui é um pouco... Fez alguma coisa interessante. Fez alguma coisa interessante, exato, entendeu? No mínimo. Exato, então eu consigo conexões de forma muito mais fácil. Legal. Eu acabei depois, né, criando um programa, né, de mentoria e desenvolvimento de fintechs, justamente porque quando eu criei as API foi muito difícil. Então eu falei, cara, como eu quero ajudar as pessoas, eu tenho que ajudar elas a empreenderem também, né? Acabei criando isso, outras pessoas tocam pra mim, eu sou a imagem lá e tal, e eu que dou a mentoria, né? Legal. E aí, cara, isso gera um selo, né? Justamente, pô, essa pessoa que tem resultado e tudo mais, então você acaba impactando mais gente no fim do dia, né? Ajudando muita gente, então a gente já tem alguns bons alunos lá dentro, né? Massa. Começamos há pouco tempo, já temos mais de 100 alunos depois lá dentro. Também deixa aí a dica pra galera, se tiver algum lugar para acompanhar esse trabalho de mentoria, porque muitos dos nossos ouvintes aqui, Caleb, são empreendedores e alguns estão criando fintechs, desenvolvendo soluções no mercado de tecnologia e finanças, então acho que vale a pena você compartilhar também, quem quiser acessar você de alguma forma. Legal, cara, quem quiser me acessar e encontrar, né, o programa se chama Construa Sua Fintech do Zero, a mentoria, né? E aí é só entrar no meu YouTube, Caleb Mendes, ou no meu Instagram, Caleb Mendes, né? Ou no meu LinkedIn lá, Caleb Mendes. Botando Caleb Mendes no YouTube Vamos hoje... colocar na descrição. Colocando Caleb Mendes lá no Google, já aparece todos esses pontos hoje, fácil. né? Tá fácil. Então, assim, ser Forbes Under 30 está me ajudando em todos esses pontos, né? Legal. Pontos comerciais, estratégicos, networking, por aí vai. Bacana, animal, Caleb. Agora a gente está chegando para um quadro clássico aqui do Pode Sonhar, onde a gente desafia os nossos convidados a vender um objeto inusitado, bastante inspirado na cena da caneta do filme do Lobo de Wall Street, em que o personagem interpretado pelo DiCaprio pede para um dos funcionários vender a caneta. You can sell anything. Sell me this fucking pen right here. You can sell anything. Sell that. Go ahead. Só que aqui no Pode Sonhar a gente troca esse objeto por algo inusitado. E pela primeira vez eu trouxe algo digital aqui, Caleb. Ixi, Maria, digital. Algo digital. Então, o que eu tô abrindo aqui é que eu nem ando com a minha física, mas é minha CNH digital, Caleb. Você vai ter que desenrolar para ver como você vende a minha CNH digital. Pode ser? CNH digital? Exato. Então tem que vender o produto digital da CNH. Pode ser. Pode ser. Tá, beleza, eu vou deixar um tempo pra você pensar, enquanto eu vou dando um recado aqui para as marcas que queiram nos apoiar no Pode Sonhar e dar voz a mais novos jovens empreendedores aqui com a gente no nosso programa. Sintam-se à vontade para entrar em contato conosco. Então, na descrição desse vídeo aqui que você está assistindo no YouTube do Pode Sonhar Podcast, tem nosso contato, nosso e-mail, um Google Forms. A gente vai ficar muito feliz, muito contentes em conversar com vocês. Fechou? Tamo junto, turma. Legal. Então vamos lá. E aí, cara? Miguel, você disse pra mim que você é de Minas, né? Sou mineiro. Então você é um caba que viaja bastante. Viaja bastante. Quando você falou dos postos ali de gasolina... Você já ficou pensando. Meu olho brilhou, pronto. Top. Então você viaja bastante, né? Você geralmente costuma viajar de carro ou de avião? De carro. De carro? Nossa, tá moleza pra você, hein, Caleb? Tá moleza? Tá moleza pra você pra essa venda.
Eu viajo só de E carro. você costuma esquecer mais seu celular ou outros tipos de objeto? Outros tipos, com certeza. O celular é Então, difícil. por que você não pega a sua carteira digital, sua CNH, e usa ela de forma digital ao invés de física? Muito melhor. Muito melhor. Que aí você não passa numa blitz sem a sua carteira, que provavelmente você pode ter esquecido em casa ou em Perfeito. algum outro lugar do carro. Exatamente. Seu celular você não vai esquecer, Não porque vou, ninguém não hoje vou. esquece o celular. Exato. Muito bom. Vou ter que levar, cara. Vai ter que levar. Vou ter que Inclusive, você pode, além da sua carteira digital de trânsito, baixar as API, que lá a gente vai fazer monitoramento da sua CNH, dos seus pontos e outras coisas também no nosso app. Pronto. Tá feito aí do merchan das API junto. Mandou muito. E, Caleb, eu queria muito que você compartilhasse também, já vi nos seus conteúdos, alguns conteúdos que você publica no LinkedIn, sobre sua experiência, até mencionou um pouco aqui no Pode Sonhar também, sua experiência antiga como empreendedor. As API não é sua primeira empreitada empreendendo, eu queria que você contasse como é que foi antes das API. Boa. Como eu disse, eu queria empreender desde jovem, né? Deixa o moleque. Então, fui para engenharia civil, e aí lá na engenharia civil, a minha ideia era assim, eu vou empreender, não sei com o quê. Tá. Mas provavelmente... Você entrou na engenharia já querendo, né? Já querendo. Então, a oportunidade que me aparecesse ali, né? Eu iria agarrar ela, né? O ponto era que tecnologia sempre é muito mais escalável, muito mais tranquilo de você criar algo muito grande e impactar muita gente. Exato. Certo? E aí eu falei, cara, tecnologia me agrada bastante, né? E aí eu cheguei e falei, puta, o que eu posso criar aqui usando tecnologia? E eu entrei na faculdade com 17 anos, entrei muito novo, assim, eu já era meio adiantado e tal. E aí passou uns 2 semestres, então eu fiz 18, eu já tava querendo começar a empreender, né? Em 18 eu tava querendo começar a aprender. E eu comecei a notar que quase todo mundo na faculdade dava aula particular, né? Porque a pessoa que tá na faculdade é meio quebrada, né? E a pessoa quer ir pra festa, Exato. quer comprar as próprias coisas e por aí vai. E o melhor jeito, né? Eu fiz faculdade pública ali, então o melhor jeito dessa galera era dar aula particular para quem estava no ensino médio, ensino fundamental, porque teoricamente eles passaram na faculdade, eles sabem do conteúdo. Perfeito. E por aí vai, né? Uhum. E aí quase todos os meus alunos davam aula, cara, principalmente de exatas. Seus assim, colegas, você exato, disse? Todos, né? Falei alunos, né? Quase todos meus amigos davam aula, exatamente. E aí eu peguei e falei assim, cara, só que é muito difícil, porque o cara tinha um aluno, aí ele tinha que, para encontrar outro era complexo, era por indicação e tudo mais, era um negócio meio burocrático, né? E eu falei, puta, por que eu não crio um lugar que o aluno pode pedir o professor na casa dele? Aquela famosa uberização das coisas, né? Exato. E aí eu criei um aplicativo, na época chamado Modular, eu e mais 2 amigos, que era um aplicativo que unia professores que queriam dar aula particular a alunos que queriam ter aula particular, né? Animal. E aí os alunos entravam no aplicativo e pediam o professor, né? Tipo assim, chamavam o professor e o professor dava aula, tinha professor de matemática, física, química, história, português, por aí vai. Então essa foi a minha primeira experiência, né? Mas aí não deu muito certo, não. Não deu certo. Você quer saber por quê? Não deu certo essa. Não deu certo, exato. E aí, como é que você lidou com isso, Caleb? Você tirou, logo depois, não demorou muito para as API nascer, como é que você, ressurgiu, colocou ali a resiliência em prática na sua vida para tirar energias e começar a empreender novamente? Então, assim, um dos motivos da Modular, né, que era esse Uber de aulas particulares não ter dado certo, é porque eu realmente era imaturo e tudo mais, tinha a minha primeira experiência, né, e por aí vai. E o modelo de negócio tinha uns gaps também, né, esse modelo de negócio em si. E aí eu peguei e falei, cara, eu só tenho uma opção, né, porque pra mim eu tinha claro, eu quero ser empreendedor. Tem até um podcast que um dia eu assisti também, eu não sei se era do Primo Rico, por exemplo, e aí ele falando assim, cara, na minha vida eu tenho meio que o plano A, né? Não tem muito plano B assim não, né? Sim. E na minha era isso, eu tinha um plano A que era ser empreendedor. Perfeito. Não tinha muito plano B. Então, quando a Modular não deu certo, eu nem confesso pra você assim, você fica triste, claro, mas eu costumo dizer que
desafios são normais na vida, né? Então eu fiquei olhando muito não, assim. Sabe aquele negócio? Tá dando errado aqui, mas eu já tô olhando pro próximo. Perfeito, legal isso. Eu já tava olhando pro próximo já, tipo assim, pô, não dá pra você ficar remoendo o negócio, né? Interessante. Não dá pra você ficar ali, ah, meu Deus. Não, você tem que agir, sabe? Porque senão você fica pra trás. E aí a modular já não tava indo crescendo como eu gostaria, eu já tava olhando pro próximo. Boa. E aí comecei a zapear logo depois. Legal, Caleb. Eu acho que, uma linha, um raciocínio, um racional, assim, que muitos dos nossos ouvintes aqui no Pode Sonhar buscam optar por seguir ao longo da sua trajetória, da sua carreira, é uma carreira de empreendedor, assim, de fato. Então, um negócio... não deu certo, parte para o outro e vai construindo um atrás do outro. Sem empreendedor serial, que tá na moda esse termo, talvez. Mas eu quero trocar uma ideia sobre que essa foi uma visão sobre que você teve logo desde pequeno, aos 14 anos, você já sabia que queria empreender. Mas antes, a gente vai ter que ir para os comerciais, mas para quem está assistindo aí nas nossas redes do Pode Sonhar Podcast ou no canal do YouTube do Poder 360, pode deixar o episódio rolando. E no canal Empreender, a gente volta já já. E Caleb, como a gente estava falando, você optou pela linha de seguir uma carreira de empreendedor. E eu queria que você explicasse se você teve alguma inspiração para seguir nesse caminho, porque ainda mais você que nasceu, foi criado em Brasília, Caleb, eu acho que é uma trajetória bem diferente da usual. E você teve alguma inspiração para seguir nesse caminho? Que dica você daria para um jovem que, assim como você lá atrás, 14 anos, estava sonhando em seguir esse caminho? Que dica você daria para essa pessoa? Assim, não foi muito inspiração, né? Tá. Era meio que você, à medida que você vai vivendo a sua vida e tal, tem coisas que você vai identificando que você gosta mais do que de outras, né? Perfeito, natural. Cara, eu senti assim eu nem sei expressar assim, mas uma puta felicidade, um puta entusiasmo assim, quando eu tava estudando conteúdo sobre empreendedorismo, né? Na internet mesmo. Internet, livro. Teve tudo. um livro que mudou minha vida, assim, que foi aquele Pai Rico, Pai Pobre, que é clássico, né? Show. Clássico. Então, tipo assim, mudou o jeito como eu encarava muitas coisas e eu li quando eu era bem novinho, né? Animal. Então, mudou muito meu jeito de pensar, minha forma de identificar as coisas, oportunidades, pensar em ativo, passivo, coisa nesse sentido, né? Boa. E aí eu falei, cara, então se eu gosto muito de estudar sobre isso, eu tenho que seguir por essa carreira, porque quando você gosta muito da coisa, fica fluida, né? Exato. Fica simples e tal. E, lógico, tem muita gente, na verdade, a grande maioria das pessoas vão começar bem parecido comigo, assim, né? Sem muito recurso, sem muito ajuda, assim, no sentido de, os pais já são empreendedores, ou algumas coisas do tipo, né? A grande maioria do Brasil não tem essa ajuda e começa do zero mesmo, como eu comecei ali, né? E uma dica que eu dou para todo jovem é tipo assim, cara, saia do tradicional. Tipo assim, quando você nasce, não é culpa dos seus pais, porque eles querem sempre o melhor para você, né? Não é culpa do meio que você tá. Principalmente seus pais querem o melhor para você. Mas você acaba sendo colocado numa trilha muito convencional, sabe? Sim. Tipo, a pessoa fala assim, ô filho, não sei o quê, você tem que estudar aqui na escola, Total. Você tem que ir para uma faculdade, aí depois dessa faculdade você tem que fazer uma pós hoje, né? Porque faculdade já não é mais suficiente hoje em dia, aí você vai para pós e por aí vai. Então, é um caminho muito tradicional que leva você a ter uma vida tradicional, convencional, né? Perfeito. Que não era a vida que eu queria ter. Não tem nenhum problema se a pessoa quer ter essa vida, mas não era a vida que eu queria ter. Boa. Então, eu precisava sair do tradicional. Então, não dava para eu ficar só no conteúdo da escola. Não dava para eu ficar na faculdade olhando para prova, conteúdo de faculdade só. Eu tinha que começar a buscar outras coisas como eu busquei, né? Busquei oportunidade ali para empreender, várias, inclusive, né? Que a primeira deu errado, e por aí vai, né? E essa é a dica que eu sempre dou. E aí as pessoas geralmente levam para um caminho assim, então quer dizer que eu não preciso fazer faculdade, ou não preciso estudar. Não tô falando isso, cara, porque
existe muito aquele mito do empreendedor jovem que largou a faculdade. Sim, existe muito mesmo isso, né? Porque a pessoa fala assim, o Mark Zuckerberg, o não sei quem lá, o Steve Jobs. Cara, esses caras largaram Stanford, largaram Harvard. faculdades Harvard, sei lá. Largaram faculdades gigantescas, Muito assim. louco, né? Quando você olha para realmente isso, um artigo, um estudo mesmo, os grandes empreendedores estudaram pra cacete. E esses caras também, né? Sim. Mas, pô, geralmente esses caras têm faculdade, MBA depois. Então, o estudo, ele é importante. Exato. O ponto aqui que eu tô falando é, você precisa estudar e olhar para o que não é tradicional. É os dois. Boa. Bela dica. E Caleb, você falou, eu lembrei, eu acho que tem até uma fala, não vou me recordar de quem, mas de algum grande empresário aqui no Brasil que o filho virou e falou assim, pai, acho que eu não vou mexer com isso de faculdade não e tal. Você olha os grandes empreendedores aí, eles não fizeram. Aí o pai vira pro filho e fala assim, primeiro você passa aí em Harvard, em Stanford, que foi quando esses caras passaram, onde esses caras passaram e largaram a faculdade. Depois a gente pensa se você pode largar ou não. Então, porque você já vê o nível de dedicação que esses caras tiveram aos estudos, a alcançar seus objetivos para ser aprovado numa instituição dessa, né? Então, no empreendedorismo não é diferente. O cara precisa estudar, se preparar, é muito importante. Eu não acho que tenha regra, assim, para as coisas, mas, o estudo acho que é algo imprescindível, assim. E você vê que eles não olharam só pro tradicional, né? Eles estudavam, tanto que passaram nessas faculdades e tudo mais, né? Seguiam um caminho tradicional, mas não olhavam só para isso. Né? Então, exato. Bill Gates lá na faculdade estava criando a Microsoft já. Desenvolvendo. O Mark Zuckerberg na faculdade estava criando outras coisas, né? E ele fala num discurso dele na faculdade que ele criou muitas outras coisas antes do Facebook. Tem mesmo. Então, assim, o cara era novo pra cacete no Facebook. E ele já tinha criado muitas outras coisas, então, lá desde os 15, 14, o cara já tava, tipo assim, olhando para outras coisas que não eram só o tradicional. E ganhando experiência, né? Bagagem. Experiência, exatamente. Caleb, agora a gente sempre, caminhando aqui para o último bloco do Pode Sonhar, a gente sempre gosta de perguntar para os nossos convidados onde você enxerga a Zapay no horizonte de tempo que você quiser estabelecer. Então, em 2, 5, 10 anos. Eu acho que é interessante você também falar, Caleb, você que é um empreendedor de várias empreitadas assim, onde você se vê no horizonte de tempo que você quiser estabelecer também. Legal, massa. A Zapay eu vou falar um horizonte que a gente tem como meta lá na empresa, né? A gente tem uma brincadeira lá muito interessante, né? Porque a gente fala que até 2024, ano que vem, até o final do ano que vem, né? Então vamos pegar 2025, né? Tá. A gente quer ser o primeiro unicórnio do Cerrado. Que da hora. Por que do Cerrado, né? Por causa de Brasília. Sim. Certo? E unicórnio não é valuation de $1 bilhon, não. É um valuation assim, de bilhão, mas olhando para real e tudo mais. Aí você fala, Caleb, traduz isso daí, né? Tipo assim, cara, o ponto é, o nosso foco não é nem o valuation, né? Essa brincadeira foi mais para ficar assim... Sim, ficou legal. Ficar claro, ficar objetivo. Você acaba traduzindo para uma linguagem legal, né? Você bate lá e você cria a camiseta. Primeiro unicórnio do Cerrado, Zapay e tal. Eu quero usar essa camiseta. Eu também quero. Eu também quero. Quando você chegar lá, você manda. Vou mandar pra galera do Pode Sonhar aqui. Fechou. Então a gente tem essa meta, né? Para 2024, 2025. E traduzindo isso em números, que para mim é o que mais importa, a gente vai estar impactando aí, né? Mais de 2.500.000 clientes, sabe, por ano. Fora as pessoas que passam, usuários e que não são clientes, alguma coisa do tipo. Sem então a gente vai ter uma base gigantesca, vai estar influenciando muita gente, vai estar transacionando alguns bilhões dentro da plataforma já. Então, assim, é um impacto muito grande, que isso é o mais relevante para a gente da Zapay, né? Esse impacto que a gente vai causar. Essa brincadeira do unicórnio do Cerrado é só para traduzir. Consequência. É só para traduzir esse impacto numa fala legal. Exato. É isso, né? É uma consequência. Quando vocês tiverem esse tanto de cliente, com certeza o unicórnio do Cerrado vai ver. Exatamente. E a gente... E aí esse é o ponto, né? Você fala onde você quer estar na Zapay, impactando a maior quantidade de pessoas possível, né? Nesse horizonte ali de... Eu falei 2025, ali 2024 para 2025, mas você pode jogar para um horizonte mais para frente também. Quanto mais gente eu puder impactar, melhor.
Perfeito. E Caleb, né? Caleb tem esse propósito de vida que tá um pouco atrelado ao da Zapay, porque eu sou fundador, né? Então não sei como não está. Caleb quer impactar, quer influenciar o máximo de pessoas possível, assim, né? Eu quero basicamente, isso é até engraçado, porque eu sou jovem, né? Então é um pensamento meio de velho, mas apesar de eu ser jovem, né? Eu quero nos próximos 10 anos, assim, já olhar para trás e falar, puta, aqui eu tô deixando um legado. Legal, lógico. É isso. Aqui eu consegui ajudar muita gente. Eu fiz diferença onde eu passei. Perfeito. Caleb, cara, queria te agradecer infinitamente. Gratidão por ter aceitado o convite, compartilhar todos os seus aprendizados também, a história da Zapay. Foi um prazer enorme te receber aqui no Pode Sonhar. Pode contar comigo aí. Vamos juntos. Então, turma, para você que assistiu até aqui, não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no nosso canal e, do mais importante, de comentar o que você achou desse episódio para a gente continuar melhorando aqui. Lembrando que o Pode Sonhar vai ao ar todas as terças-feiras, às 7 horas da manhã no canal do YouTube do Pode Sonhar Podcast e no canal do Poder 360 e às 23h30 no canal Empreender do Grupo Bandeirantes na televisão. Fechou? Em qualquer um deles eu te vejo na próxima terça. Muito obrigado. Valeu.